Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Capítulo 13. Fé ativa. A imaginação é a estrutura sobre a qual todo o seu ser é construído. Assim como a estrutura de uma casa ou o esqueleto do seu corpo, a imaginação dá a estrutura. Dita, em grande parte, as experiências de sua vida. Se você não está experimentando a vida abundante que Jesus morreu para fornecer, sua imaginação pode ser a culpada. O Salmo 103 diz: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece nossa estrutura. Ele se lembra de que somos pó. Salmo 103, versículos de 13 a 14. Deus sabe o que somos. Ele conhece nossa estrutura. Como as palavras imaginação e mente, referidas anteriormente, esta palavra estrutura também foi traduzida da palavra hebraica Yetzer. Yetzer, imaginação em hebraico. Deus conhece nossas imaginações, mas Ele é misericordioso e nos entende. Ele sabe que nossa imaginação tende a gravitar para o mal, para o negativo, e Ele proveu uma maneira de mudar isso. Ele se tornou pó como nós. E através do novo nascimento, agora temos a capacidade de usar nossa imaginação de maneira positiva. Lembre-se, a imaginação é a capacidade de ver com o coração o que você não pode ver com os olhos físicos. E para um cristão, a capacidade de ver o que não pode ser visto, a capacidade de andar pela fé, faz parte de quem somos, ou pelo menos deveria ser. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: Andamos por fé e não por vista. Infelizmente, a maioria dos cristãos anda por vista e não por fé. Alguns anos atrás, eu estava jogando golfe com alguns amigos e me queimei muito. Uma bolha se formou em minha orelha que simplesmente não cicatrizava. Eu cansei dela depois de alguns meses e rasguei-a. A ferida sangrou e escorreu por 6 anos. Não sei exatamente o que era. Eu nunca fui a um médico ou fiz um exame, mas muitas pessoas me disseram que era um câncer de melanoma. Certa vez, enquanto eu estava em Charlotte, orei por 2 pessoas que lidaram exatamente com a mesma coisa e tiveram partes de suas orelhas removidas cirurgicamente. Ao colocar as mãos sobre elas, eu criei e falei a palavra sobre suas situações enquanto meu próprio ouvido estava escorrendo. Por mais irônico que pareça, não me incomodei. Eu sabia que estava curado e sabia que meu ouvido teria que se alinhar com o que eu acreditava. Em todos os lugares que eu ia, as pessoas me perguntavam sobre essa ferida. Eu dizia: Estou curado em nome de Jesus. Devo ter dito isso 1000 vezes em 6 anos. E essa cura finalmente se manifestou. Meu ponto, irmãos e irmãs, é que aprender a andar pela fé e usar nossa imaginação adequadamente é um processo. Estou no meio deste processo, assim como você. Ao longo dos anos, aprendi que Deus, como qualquer bom pai, está muito mais interessado em nosso progresso do que em nossos resultados. Por exemplo, hoje no ministério tenho que ter milhares de dólares a cada hora apenas para pagar meus funcionários e cumprir nossas obrigações. Isso se traduz em milhões de dólares por mês. Eu não posso fornecer dinheiro suficiente para operar o ministério por uma semana fora da graça de Deus, muito menos 52 semanas por ano. Ao mesmo tempo, esse tipo de pressão teria me matado, mas não me preocupo com isso hoje. Não perco o sono. Fé é isso. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz:
A fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Versão King James. A fé não se baseia na realidade física do que podemos ver com nossos olhos, ouvir com nossos ouvidos e segurar em nossas mãos. Há mais nesta vida do que nossos 5 sentidos podem nos dizer. Enquanto você ouve este audiolivro, os sinais de televisão e rádio estão ao seu redor. Os sinais de internet e telefone sem fio também estão flutuando. Você não pode vê-los, mas eles estão lá. As estações de televisão e rádio não começam a transmitir sinais quando você liga o aparelho. Elas estão transmitindo o tempo todo. Você simplesmente precisa de um dispositivo para te ajudar a sintonizá-los e percebê-los. No reino espiritual, a fé é esse dispositivo. A fé ajuda você a perceber a realidade espiritual. Deus é um espírito. João 4, versículo 24. E nós somos criados à sua imagem como espíritos. Gênesis 1, versículo 26. Deus se relacionou conosco de espírito para espírito. Meu ensinamento, espírito, alma e corpo, explica esse princípio melhor do que eu aqui, mas tudo o que recebemos de Deus vem primeiro ao nosso espírito. Nossos espíritos nascidos de novo não têm problemas para receber ou ouvir a voz de Deus. Mas antes que nossos corpos possam experimentar as promessas de Deus ou ouvir sua voz, temos que sintonizar nossas almas. Filemão 6. Os cristãos modernos passam muito tempo viajando pelo país, participando de cultos especiais, esperando uma palavra de Deus. Jejuamos, tentando despertar a compaixão de Deus. Nós lamentamos: ó Deus, envie avivamento, salve os perdidos, estenda a tua mão para curar, mova-te entre nós. Mas Deus não precisa se mover. Não é Ele que está preso. Ele não precisa estender a mão. Ele fez isso há 2000 anos atrás. Nós temos o mesmo poder dentro de nós que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Romanos capítulo 8, versículo 11 e Efésios 1, versículos de 18 a 20. O poder de Deus não está lá fora em algum lugar. Não temos que encontrá-lo ou orar por ele. Não precisamos lutar para que nossas orações passem pelo reino demoníaco. Não temos que colocar nossas orações acima do teto. Deus, o Criador do universo, vive dentro de cada crente nascido de novo. É por isso que inclinamos nossas cabeças para orar. Tudo o que temos a fazer é começar a reconhecer o que temos. Filemão 6. E aprender a liberar isso pela fé. A fé é a nossa resposta positiva à graça de Deus. Ela produz uma confiança nele que gera ação. Assim, a fé, se não tiver obras, é morta estando só. Sim, um homem pode dizer: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Pois, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Tiago capítulo 2, versículos 17, 18 e 26. A fé sem obras é morta. Saber que pelas pisaduras de Jesus você foi curado, 1 Pedro 2,24, e ainda assim continuar a se preocupar ou se estressar com o que pode acontecer quando você sair, a verdade é que isso não é fé. Não é fé até que você veja com seu coração e entre em descanso, confiante na promessa de Deus. Você pode chegar ao ponto em que o que você vê com seu coração, inspirado pela palavra de Deus e vivificado pelo Espírito Santo, é mais real para você do que o que você vê com seus olhos ou sente em seu corpo. Muitas pessoas confundem fé com um sistema de crenças ou reconhecimento de um conjunto de ideias. Mas fé é confiança em Deus. Salmos 27, versículo 13. Enquanto estávamos construindo o auditório para o Campus Cherries no The Sanctuary, em Woodland Park, ficamos sem dinheiro. Estávamos comprometidos em cumprir todo o campus sem dívidas. Então,
Paramos a construção com o prédio apenas parcialmente concluído. Vários membros da minha equipe perguntaram: "Você está desanimado, Andrew? Essa pausa de construção te deixa incomodado?" "Não", eu respondi. "Não estou preocupado. No meu coração, eu sei que está feito. Não tenho certeza sobre a obra. Não sei quanto esforço será necessário para chegar lá, mas vejo que está feito. Não vou me preocupar com isso." Menos de 3 meses depois, estávamos de volta. Vários anos antes, quando compramos nosso prédio ministerial em Elkton Drive, em Colorado Springs, o prédio precisava de 3,2 milhões de dólares em reforma para adaptá-lo às nossas necessidades. O Senhor me disse para fazer isso sem dívidas, mas naquela época, com a renda que ganhávamos, levaria mais de 100 anos para economizar dinheiro suficiente para atender essa necessidade. Meus funcionários me incentivaram a levar a necessidade aos meus parceiros, mas em vez disso, fiquei sentado naquele prédio por 3 ou 4 meses. Eu sabia que eventualmente precisaria entrar em contato com meus parceiros, mas primeiro precisava fortalecer minha fé. Eu precisava de tempo para envolver minha imaginação. Mandei nosso empreiteiro colocar fita adesiva no chão do prédio, mostrando todas as paredes e todas as portas. Passei centenas de horas andando por esses salões. Eu andava e orava, imaginando ela cheia de alunos. Passei pelas portas, pensando em como queria que fosse cada sala, orando pelos alunos que viriam. No auditório, coloquei baldes de 5 galões de cabeça para baixo, com um pedaço de madeira compensado por cima para criar um palco. Sem ninguém por perto, em total escuridão, eu ficava naquela plataforma e pregava. Andei por aqueles andares até poder ver tudo na minha imaginação. Quando finalmente escrevi a visão e compartilhei a necessidade com nossos parceiros, eles deram acima do que o ministério já havia visto. Em 14 meses, tínhamos 3,2 milhões de dólares necessários para reformar aquele prédio. Em ambos os casos, eu tive que andar pela fé. Eu tive que pegar as coisas que Deus me mostrou na palavra e meditar nelas até que eu pudesse ver a solução em minha imaginação. A maioria dos cristãos, em situações semelhantes, entra em pânico. Eles se estressam com o problema ou agem por impulso. Eles não esperam, não levam em consideração a palavra. Eles não gastam tempo para sua imaginação conceber a resposta. Não andam pela fé. Irmãos e irmãs, temos tudo o que precisamos para ter sucesso. Mas assim como temos que exercitar um músculo para melhorar seu desempenho, temos que exercitar nossa fé. A imaginação nos ajuda a fazer isso. Capítulo 14. Exercitando sua fé. Deus já nos deu tudo o que precisamos para vencer. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Mas é preciso fé para concordar com Deus e confiar que o que Ele disse será realizado. Uma das maneiras de fazer isso é através de nossas vozes. Eu tenho uma reputação entre os estudantes da Charis por apenas tolerar a fé. Aparentemente, eu corrijo os alunos que vomitam dúvida e incredulidade. Consequentemente, a maioria aprendeu a falar de uma certa maneira perto de mim. O problema é que eles não falam da mesma maneira quando estão sozinhos. A maioria deles teria vergonha de falar comigo do jeito que falam com seus amigos ou pensam em suas mentes. Mas a conversa interna é onde a batalha é vencida ou perdida. Isso ajuda a direcionar nossa imaginação. Você já ouviu sua voz em uma gravação? Você ouve a si mesmo de forma diferente do que as outras pessoas te ouvem. Outras pessoas te ouvem apenas com seus ouvidos externos. Você ouve sua voz com seus ouvidos externos e internos, e isso tem um efeito diferente. Suas palavras te afetam de maneira diferente do que afetam os outros. Elas são mais importantes. Quando aprendi essa verdade pela primeira vez, eu ficava na frente do meu espelho, me olhava olho no olho e dizia: "Você é justo." A primeira vez que eu disse isso, todo o cabelo da minha nuca se arrepiou. Eu pensei: meu Deus do céu, não me mate. Estou apenas tentando dizer o que a Bíblia diz.
eu tinha tantos anos de indignidade enraizada em mim que foi preciso muito esforço para dizer essas palavras. Eu tive que me esforçar para fazer isso. Eu tive que fazer a mesma coisa quando o Senhor me chamou para o ministério. Eu tive que me convencer de que o que Deus disse sobre mim era verdade. Para isso, eu precisava me ouvir falando a palavra de Deus. Então, eu olhava no espelho e dizia: você vai falar na frente de milhares de pessoas. Você irá para as nações. Você fará o que Deus te chamou para fazer. A declaração de Jesus em Marcos 11 ilustra esse conceito. Depois que Jesus amaldiçoou a figueira, seus discípulos ficaram chocados quando passaram e viram que ela havia secado desde as raízes e morrido. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Marcos 11, versículo 22. Agora, não temos o benefício de ouvir a inflexão de sua voz, mas creio que Jesus estava dizendo: o que há de errado com vocês? Tudo o que vocês precisam é fé. Ele continuou dizendo: se vocês tiverem um pouco de fé, alguns relatos dizem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a este monte. Observe que Jesus não disse: você falará com Deus sobre o monte. Não, ele disse aos discípulos que falassem com o monte. Pois em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que as coisas que ele diz acontecerão, ele terá tudo o que disser. Por isso vos digo: tudo o que desejardes, orando, crede que o recebeis e tê-lo-eis. Marcos capítulo 11, versículos 23 a 24, versão King James. Algo acontece quando você se ouve falar a palavra de Deus. Quase se torna mais importante, mais real. Isso ajuda muito a edificar sua fé. Romanos 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem quando você ouve a si mesmo e outros falar a palavra de Deus. Jesus disse que deveríamos falar aos nossos montes, mas em vez de fazer isso, os cristãos costumam orar: oh Deus, estou com um problema, o médico disse, ou minha conta bancária diz. Eles dizem coisas como: oh Deus, faça alguma coisa, não posso fazer nada, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas tu podes fazer todas as coisas, Deus me ajude. Você vai morrer orando assim. O poder de Deus para ressuscitar os mortos habita em você. Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19. Concorde com ele. Fale com sua montanha. Diga: doença, em nome de Jesus, saia do meu corpo. Câncer, eu te amaldiçoo. Em nome de Jesus, seque e morra nestas células. Use sua língua como uma arma. Amaldiçoe o que Satanás está tentando usar para te destruir. Diga vida ao seu corpo, de acordo com Efésios capítulo 18, versículo 21. Agradeça a Deus pela graça dele e veja a unção dele fluir através de seu corpo e fazer com que cada célula fique sã em nome de Jesus. Em 2001, conheci uma preciosa presbiteriana que estava muito doente. Por 7 anos, ela lidou com uma dor tão forte que era quase uma inválida. A única maneira que ela poderia lidar era cobrir-se com ímãs. De alguma forma, o campo magnético ajudou a diminuir sua dor. Ela passava todos os dias deitada na cama, enrolada com um cobertor magnético. Quando a conheci, ela disse: sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, então sei que Deus tem um propósito para minha dor. Isso não é verdade, eu disse a ela. Deus não tem nada a ver com a doença. Não é Ele que está te deixando doente. Ele não controla isso. Como a maioria dos cristãos que ouvem essa verdade pela primeira vez, ela ficou chocada. Mas eu acredito que Deus pode ser glorificado em tudo. Ele proverá um testemunho através disso eventualmente. O maior testemunho que você pode ter nisso, eu respondi, é ser curada.
e comecei a combater todos os seus pensamentos errados com a palavra de Deus. Eu ensinei a ela sobre 1 Pedro 2,24 e Marcos 11,23. Eu disse a ela que Deus já havia providenciado a cura para seu corpo e dado a ela autoridade para combater os esquemas de Satanás. Ela não precisava implorar a Deus e continuar pedindo a Ele para fazer o que Ele lhe disse para fazer. Um pouco depois, orei por ela e a dor instantaneamente se foi. Ela tirou o cobertor, levantou-se e começou a se movimentar. "Eu não estou sentindo nenhuma dor", disse ela. "Eu tenho um pouco de ardor na parte inferior das costas, porque eu sofri uma ardência." "Você não me disse que tinha uma ardência", eu disse. "Eu não falei com a ardência, falei com a dor." Depois eu falei com a ardência e ordenei que ela saísse, e foi o que aconteceu. Mas assim que esta mulher estava se preparando para sair, ela congelou e virou-se para mim. "O ardor está de volta", disse ela. "Bom, estou ensinando a você o que fazer", eu respondi. "Você é quem ora." Agora, você tem que lembrar que, 45 minutos antes, esta mulher era uma presbiteriana. Ela orou: "Pai, eu te agradeço por não teres me dado esta doença. Esta não é a tua vontade para mim. É tua vontade que eu seja curada. Tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui curada. Eu reivindico minha cura em nome de Jesus." Acho que ela fez uma boa oração para uma presbiteriana. Ela falou a verdade. Ela não culpou a Deus por seus problemas. Mas ela ainda não orou da maneira que Deus nos disse para orar. "Você ainda sente o ardor?" eu perguntei. "Sim. Por que o ardor ainda está lá?" "Porque você não fez o que Deus te disse para fazer. Ele disse para você falar com o monte. Você falou com Deus. Você disse a Deus o que crê, mas você não tomou sua autoridade e falou para a ardência." "Você quer dizer que eu deveria dizer: ardência, pare em nome de Jesus?" ela perguntou. "Sim", eu respondi. "Tudo bem, eu vou dizer." E ela orou novamente. "Ardência, em nome de Jesus." Ela parou ali mesmo e disse: "Acabou." Vejo essa mulher quase todos os anos quando viajo para Charlotte, na Carolina do Norte. E ela vive uma vida produtiva e sem dor desde 2001. Ela me disse que os sintomas voltaram algumas vezes, mas todas as vezes ela assumiu sua autoridade e eles foram embora. Se você está lutando para responder às circunstâncias da vida com fé, comece a verificar suas palavras. Elas são verdadeiras? Não factuais, mas verdadeiras e baseadas na palavra de Deus? Você está dizendo coisas como: "Pelas suas pisaduras sou sarado." 1 Pedro 2,24. "Porei as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados." Marcos 16, versículo 18. E "Eu estou apenas acima e não abaixo. Eu sou cabeça e não cauda." Deuteronômio 28, versículo 13. Você está declarando: "Eu tenho a mente de Cristo"? 1 Coríntios 2, versículo 16. E "Meus filhos são ensinados pelo Senhor e grande é a sua paz"? Isaías 54, versículo 13. Você tem que aprender a falar consigo mesmo com fé, porque o que você ouve e fala por dentro se tornará sua meditação. Opa, e aí, tá gostando do vídeo? Que bênção! Fico feliz por isso. Então, esse é um trabalho independente que eu realizo por aqui. E existem muitos excelentes materiais que ainda não estão disponíveis em português, que não foram traduzidos nem mesmo por editoras de livros. E o meu objetivo é pegar cada um deles e traduzir justamente para edificar o corpo de Cristo. Mas nem sempre eu encontro esses materiais de forma gratuita. Muitas vezes eu tenho que comprar para poder traduzir. E aí é que entra a sua parte nesse papel. Essa obra eu realizo praticamente sozinho. Aqui somos eu e o Espírito Santo. Então, é por isso que é muito importante a sua contribuição nesse trabalho.
Através da sua contribuição, eu posso investir em recursos para o canal, como equipamentos e até mesmo esses materiais. Sejam materiais do Pastor Chris, Charles Capps, Kenneth Hagin e muitos outros homens de Deus que receberam grandes revelações, mas infelizmente ainda não está disponível em português. Como, por exemplo, Andrew Wommack, que está vindo por aí no canal. Então, a chave Pix é essa que está aparecendo aí na sua tela. Você semear nessa obra significa que você também está semeando no reino e contribuindo para que o reino de Deus se espalhe, não só no Brasil, mas também em outros países de língua portuguesa, como Portugal, Moçambique e Angola. Então, contribua com o que você puder. Fique à vontade para contribuir, porque assim nós poderemos fazer muito mais pelo reino e espalhar a verdade da palavra. Cada pessoa que enviar a sua contribuição, geralmente o nome dela aparece junto com o Pix. Então, eu também estarei orando especificamente por cada pessoa que ajudar como um mantenedor dessa obra. E caso você esteja fora do país e não haja Pix no país onde você mora, você pode fazer uma transferência através do PayPal. O e-mail do PayPal está aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Fica na paz, conto com você e agora continue com o restante do vídeo. E lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com mais alguém que você conhece e que sabe que precisa ouvir essa mensagem. Capítulo 15. Primeiros passos. Efésios capítulo 4 diz: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. Esses versículos não se conectam com muitas pessoas, mas certa vez passei um ano inteiro meditando em nada além de Efésios 4. Esses versículos no meio do capítulo são profundos. Eles explicam que, à luz da nova vida que recebemos em Cristo, nós, como crentes, devemos parar de andar como gentios, ou aqueles que não conhecem o Senhor, na vaidade de suas mentes. A palavra vaidade significa futilidade, de acordo com o dicionário americano Heritage. Paulo disse que não devemos andar como alguém que não conhece o Senhor e que não está usando sua mente ou imaginação adequadamente. Você sabe, o pecado não é inteligente. Basta olhar para alguns ministros bem conhecidos que tiveram sucesso alcançando milhões de pessoas e ainda assim continuaram a andar como gentios. Eles se envolviam com prostitutas e desviavam fundos do ministério, pensando que não seriam pegos ou que isso não importaria, já que não estavam machucando ninguém. Eles permitiram que suas emoções e a luxúria da carne destruísse seus ministérios. Feriram suas famílias, feriram a igreja, perderam tudo. Se eles estivessem usando suas cabeças, nunca teriam colocado isso em risco. O pecado não é inteligente. No entanto, as pessoas pecam. Elas mentem, trapaceiam e roubam. Caluniam os outros. Ficam bêbadas e usam drogas. Elas vomitam suas tripas penduradas em um banheiro sujo. Elas danificam seus órgãos internos, perdem seus empregos, quebram, destroem suas famílias e fazem papel de bobas. O pecado é estúpido. Como cristãos, não devemos viver como uma pessoa perdida, que faz o que quer que seja bom no momento sem pensar nas consequências. Há consequências para o pecado. Romanos 6,23 diz: O salário do pecado é a morte. O pecado te levará mais longe do que você quer ir, te manterá por mais tempo do que você deseja ficar e te custará mais do que você deseja pagar. Você não quer pecar. Você não quer andar na vaidade da sua mente. Uma definição da palavra grega traduzida como vaidade, em Efésios 4, é transitoriedade. Um transitório é um sem-teto, um mendigo, alguém que vagueia, que mora na rua ou dorme debaixo de uma ponte. Quando eu era criança, nós o chamávamos de vagabundos. Como crentes, não devemos permitir que nossas mentes funcionem assim.
Não devemos deixá-las vagar ou serem improdutivas. Precisamos usar nossa mente para pesar nossas palavras e ações e nos concentrar no prêmio do nosso chamado em Cristo. Filipenses 3,14. Provérbios diz: os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios capítulo 4, versículos de 25 a 27. Um olho focado, uma imaginação focada, é necessário para uma vida próspera e bem-sucedida. Sem ela, Efésios diz que nosso entendimento fica obscurecido e nos alienamos do tipo de vida que Deus preparou para nós em Cristo. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de suas mentes, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Efésios 4, versículos 17 e 18. A palavra traduzida por entendimento aqui é dianoia. Esta palavra grega significa literalmente pensamento profundo. Não um pensamento casual, não um pensamento superficial, mas um pensamento profundo. Poderíamos compará-lo à meditação. Esta mesma palavra, dianoia, é encontrada em Lucas 1, versículo 51, onde é traduzida como imaginação. Este versículo diz que Deus dispensou os soberbos na imaginação de seus corações. Você não pode entender sem imaginação, e se sua imaginação não estiver funcionando corretamente, você não entenderá corretamente. Seu entendimento ficará obscurecido, você não será capaz de ver, e você se tornará alienado da vida de Deus. Isso é exatamente o que aconteceu com os israelitas em todo o Antigo Testamento e no ministério de Jesus. Jesus, citando Isaías, disse: e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e não entendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e seus ouvidos estão surdos para ouvir e seus olhos fecharam. Mateus 13, versículos 14 e 15. Que estado terrível para se estar! Infelizmente, esse estado descreve muitos em nosso mundo hoje, até mesmo muitos que creem, talvez até alguns que estão ouvindo este audiolivro. As pessoas vêm a mim o tempo todo me pedindo para orar para que Deus fale com elas e lhes mostre sua vontade. No entanto, Jesus disse que suas ovelhas ouvem sua voz e a voz de um estranho elas não seguiriam. João 10, versículos de 3 a 5. Jesus não disse que suas ovelhas podiam ouvir sua voz. Ele disse que elas ouvem sua voz. Você não precisa que eu ore para que Deus fale com você e te dê direção. Deus está falando constantemente. Você só precisa afinar seus ouvidos para ouvir. Use sua imaginação para te ajudar a entender. Jesus continuou dizendo em Mateus 13 que, se as pessoas aprendessem a ouvir e ver corretamente, elas entenderiam com seus corações e ele poderia trabalhar em suas vidas. Mateus 13, versículo 15. Ele disse aos seus discípulos: bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, mas não viram, e ouvir o que tendes ouvido, mas não ouviram. Considerai, então, a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículos 16 e 18, Bíblia de Estudos Berean. Temos que ter tempo para considerar a palavra de Deus. Temos que meditar sobre isso até entendermos, até formar uma imagem dentro de nós. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Salmo 1, versículos 1 e 2. Precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite. A meditação
faz parte da imaginação. De fato, o Salmo 2, versículo 1 pergunta: por que os gentios se enfurecem e o povo imagina coisas vãs? Essa palavra traduzida como imaginar é a mesma palavra traduzida como meditar no Salmo 1. Uma das maneiras pelas quais meditamos é através de nossa imaginação. Sempre me surpreendo com o número de crentes, mesmo cheios do Espírito, que podem citar a Bíblia, mas nunca a veem produzir mudanças em suas vidas. Nunca experimentam seu poder. A única maneira que você pode continuar a pensar e agir da maneira que você fez antes de ser salvo é ignorar este importante princípio da meditação. Muitas pessoas têm mais conhecimento da palavra do que experiência nela. Você precisa fazer mais do que apenas ler a Bíblia. Você precisa pensar sobre ela e praticá-la. Coloque-se no lugar do personagem e pergunte: o que isso significa para a minha vida? Deixe que o que você lê forme uma imagem em sua imaginação. Não veja apenas Daniel defendendo o que é certo no meio de um governo opressivo. Veja-se no lugar dele. Não veja apenas Davi derrotando Golias. Veja-se derrotando os gigantes em sua vida. Não veja apenas Jesus curando os enfermos. Veja a si mesmo curando os enfermos. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: as obras que eu faço, também as fareis, e obras maiores do que estas, tu farás, porque eu vou para o meu Pai. Adaptação do autor. Você já viu alguém ressuscitar dos mortos? Já viu olhos cegos abertos? Você já presenciou um surdo ouvir ou um coxo andar? Se não, então você ainda tem que meditar um pouco. Continua na próxima parte. Pessoal, é o seguinte, eu abri um canal no Telegram, um canal aqui para a gente poder comunicar a vocês os nossos próximos passos, as programações do canal, enfim, ou qualquer recado que seja necessário dar a vocês, inclusive até mesmo para poder notificar vocês dos vídeos quando eles saírem, até porque eu sei que o YouTube nem sempre entrega para todo mundo os vídeos. Então, vai ser uma forma de facilitar primeiro o nosso contato. Lembrando, não é um grupo no Telegram, é um canal. Ali ninguém vai ficar te mandando um monte de mensagem o dia todo, então pode ficar tranquilo. Vai ter o espaço ali para caso vocês queiram comentar, mas é importante vocês saberem que eu abri esse canal justamente para a gente ter um contato maior e também para poder enviar os vídeos, os links, ou então quando tiver algum material, um arquivo em PDF, fica mais fácil para vocês baixarem a partir de lá. Então, o link do nosso canal no Telegram vai estar aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, você que está assistindo esse vídeo agora, clica aí e entra lá. E para quem não tem o Telegram, ele é bem parecido com o WhatsApp, só que melhor. Enfim, entra lá, clica aí. E se você nos acompanha já há um tempo e ainda não é inscrito no canal, rapaz, não seja vacilante. Se inscreve aí no canal, clica no sininho de notificações, deixa o seu like, comenta se você gostou do vídeo. E aqueles que têm contribuído, saiba, eu tenho orado pela vida de vocês. São vocês que possibilitam que esse canal cresça cada vez mais, que a qualidade do conteúdo aumente, que a qualidade do áudio, inclusive, de todos os equipamentos que eu uso aqui aumente, inclusive dos livros. Como já expliquei, muitos livros eu consigo achar de graça, mas outros nem sempre. Então, algumas vezes eu acabo tendo que comprar. E como esses livros são internacionais, o preço deles está em dólar. Então, um livro que custa $10, em real, quando a gente converte, fica um pouco mais de R$50, já que até o presente momento, até a data que estou gravando esse vídeo, o dólar ainda está na casa dos R$5 e pouco. Então, um livro que custaria $10 acaba custando 50 e por aí vai. Eu estou orando pela vida de todos vocês que têm contribuído. Vocês são uma bênção. Vocês são os mantenedores dessa obra. Então continue, deixa Deus te usar. Isso vai se converter em uma colheita muito maior na sua vida. Eu oro para que isso aconteça em nome de Jesus.